aqui é o professor Rogério Bassi. Na videoaula de hoje, eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre o ICMS. E aproveitando como exemplo, eu vou utilizar a questão número 4, que caiu no último exame do CFC de 2017, primeiro semestre. Beleza? Então vamos lá, gente. O enunciado ele diz o seguinte, que uma empresa ela iniciou suas atividades em janeiro de 2017. Nesse mês de janeiro, ela efetuou 2 eventos. O primeiro evento foi uma compra de estoque de mercadoria no valor de R$20 mil. E ele informa que dentro desses R$20 mil nós temos 3.400 referente a ICMS. Então nós temos aqui dentro 3.400 de ICMS. Maravilha? Maravilha. No mesmo mês, a empresa ela fez uma venda dessas mercadorias no valor de 25 mil. Porém, ela não vendeu todo o nosso estoque comprado. Ela vendeu 50% desse estoque. E ela destaca que na venda nós tivemos a incidência de 12% de ICMS. A questão pergunta para a gente qual foi o resultado da apuração do ICMS. Então, primeiro ponto, o que é essa história de apuração do ICMS? Tá? Então, vamos entender aqui o seguinte. Ó. Nós temos a nossa compra, ok? E nós temos a nossa venda. Ok? Você concorda que quando a nossa empresa vender estoque para o cliente, ela vai ter que pagar ICMS? Então ela vai ter lá o ICMS a recolher? Beleza? Então na venda nós temos que pagar ICMS. Tranquilo? Maravilha. Só que esse estoque que eu vendi, ok? No momento em que ele foi comprado, você concorda que nós também pagamos nessa compra ICMS? Só que esse ICMS, ele foi pago não diretamente para o governo, ele foi pago para o nosso fornecedor. Ok? É o fornecedor que depois vai entregar isso aqui para o governo. Ok? Mas é importante a gente entender que na compra nós pagamos ICMS. Legal. Se eu paguei ICMS na compra e eu tenho que pagar na venda, você concorda que isso daqui geraria uma duplicidade de ICMS sobre a mesma coisa? Então vamos imaginar que eu compro e vendo caneta. Então no momento que eu comprei essa caneta, no valor da compra tem ICMS. Então quando eu pago isso para o meu fornecedor, tem uma parcela de ICMS lá dentro, ok? Que é isso que eu acabei de explicar para você. Aí essa caneta entra no meu estoque, fica lá um tempo, até o tempo de eu vender. Quando eu vender essa caneta, eu vou ter que pagar ICMS sobre ela, ok? Então você concorda, eu paguei na entrada e tenho que pagar na saída. E o governo permite a nossa empresa compensar esse ICMS pago na compra, para anular o efeito cascata, porque senão a gente ia ficar gerando ICMS sobre ICMS em toda a etapa dessa cadeia até chegar no consumidor final, tá? Então a dica que eu dou é o seguinte, se na venda eu pago ICMS, na compra, se eu pagar, eu posso recuperar, ok? Então, se você ficar naquela dúvida, puta, eu compenso ou não compenso? Eu recupero ou não recupero? É só você pensar o seguinte, quando você vender seu produto, sua mercadoria, você vai ter que pagar ICM? Vou. Então, se você pagou na compra, você pode abater. Beleza? Maravilha. Tá? Então, esse é o mecanismo. E a apuração nada mais é o confronto disso. Quanto você pagou na compra, tá? E isso daqui a gente tem o nome do quê? Recuperar. E quanto você tem que pagar, quando você tem a recolher o Estado, o confronto disso é a apuração do ICMS. E ele se dá no departamento contábil, tá? Quando a gente pega essas duas contas contábeis e fazemos essa apuração, como também acontece no departamento fiscal, onde o pessoal do fiscal pega o livro de entrada
e compara com o livro de saída. Um com o outro vai gerar a apuração do ICMS, ok? E no final do mês, ou vai dar ICMS a recuperar ou a recolher. Tranquilo? Se você faz a apuração, tem que dar um ou outro, nunca os dois. E o que foi apurado no departamento fiscal é exatamente o que tem que ser apurado no contábil. Então, por isso que a gente depois faz a conciliação entre o contábil e o fiscal. Beleza? Aqui eu estou dando uma explanada meio que da operação no dia a dia. Tranquilo? Maravilha. Então, esse é o mecanismo. Ele quer saber a apuração. Eu vou resolver da primeira forma, que é para você resolver o exercício no exame do CFC. Ok? E depois eu vou mostrar a contabilização disso daqui, passo a passo. Que a gente já pega 2 coelhos numa só. Tá? Você vai ver como responde no exame e depois como contabiliza toda essa operação para o seu dia a dia. Tá? Então, para o exame, é prático. Você entendendo o mecanismo, olha só. Você concorda que na compra você tem 20 mil e 3.500, 3.400 já está embutido? Maravilha. Compra é o quê? Recuperar. Então você tem uma recuperar de 3.400. Esse aqui é o nosso ativo ou o nosso livro de entrada, que é a compra. Maravilha. E na venda, ele informa o quê? Que nós temos a incidência de 12% sobre o valor da venda. Ok? Esse 50% do estoque, para o exercício, é irrelevante. Ok? O importante é a gente saber que 12% dos 25, isso aqui é 3 mil reais. Então, dentro dos 25, nós temos 3 mil reais. Se é venda, é o nosso recolher 3 mil reais, que contabilmente é o nosso passivo, a nossa obrigação com o Estado, e lá no fiscal é o livro de saída. Beleza? Ele pede a apuração, o confronto entre um e outro. Bom, se você tem aqui um direito, né, um ativo de 3.400, você tem um a recuperar de 3.400 e um a recolher de 3, você concorda que vai sobrar um saldo de 400 de ICMS a recuperar. Então, nesse exemplo, nós ficamos no final do mês com um saldo ainda, com um direito de R$400 de ICMS que eu vou poder abater nos próximos meses. Ok? Então, essa é a resolução do exercício número 4 do exame do CFC. E a alternativa correta aqui é a alternativa A. Ok? Então, veja bem, para você resolver esse exercício, é só você entender esse mecanismo do que é imposto a recuperar e o a recolher. Beleza? Confronto de um contra o outro é o resultado do exercício. Fechou? Beleza. Agora eu vou fazer aqui a contabilização para você entender a operação como um todo. Tá? Porque a gente também não está só para passar no exame de suficiência. Né? O exame de suficiência é para você ter o CRC. E tendo o CRC, depois você vai ter que trabalhar dia após dia. Tá? E o dia após dia é o que eu vou te mostrar agora. Beleza? No enunciado, a gente não tem as condições de compra nem de venda. Quer dizer, ele não informa se a venda foi à vista, se foi a prazo, tá? Se a nossa venda foi à vista, se foi a prazo. Ele também não informa a quantidade comprada nem quantidade vendida. Okay? A única coisa que ele informa é que metade desse estoque comprado foi vendido. Beleza? Por que ele não informa? Porque não era o escopo aqui da questão. Ele só queria saber a apuração. Eu vou simular aqui algumas quantidades só para a gente entender a contabilização. Então vamos imaginar que nós compramos aqui 2 peças, 2 unidades. Tranquilo? Bom, se eu comprei 2 peças, essa compra ela pode ter ocorrido de 2 formas, tá? Ela pode ter sido comprada à vista
banco, ok? Eu paguei à vista, ou ela pode ter sido comprada a prazo. Fornecedor, ou um pouco à vista, foi uma entrada, e o restante para o futuro. Eu coloquei as duas contas só para te mostrar a origem do recurso, ok? E nós sabemos que toda origem ela tem uma natureza credora. Então, qual foi o valor da nossa origem? O valor da nossa origem foi de 20 mil reais. Maravilha. Nós também sabemos que a origem ela tem um destino. Ela tem que ter a respectiva ou as respectivas aplicações desse recurso. Tá? Então, esse recurso originado, eu tenho que mostrar onde ele foi aplicado, onde ele foi usado. Então, nós vamos agora abrir a conta de estoque. Por que estoque? Porque eu sei que parte desses 20 mil, eles foram aplicados na conta de estoque, porque eu comprei estoque. Maravilha. Quanto dos 20 mil foram aplicados no estoque? 20 mil menos os 3.400, porque 3.400 é o nosso ICMS. Então, no nosso estoque aqui, ó, nós vamos dar entrada no valor de 16.600. Beleza? Ô Rogério, não está fechando aqui origem e aplicação. Está faltando uma aplicação de 3.400, que é exatamente quem? O nosso ICMS a recuperar. Beleza? É uma aplicação de recurso no valor de 3.400. Então, nós fechamos a contabilização da compra. Ó, 20 mil de origem contra duas aplicações que, se somada, perfazem os 20 mil. Beleza? Maravilha. Isso foi a compra. Agora eu vou contabilizar a venda. Então vamos lá. A venda, nós temos aí 3 etapas de contabilização. Tá? A primeira é, vamos reconhecer a receita. Beleza? Então deixa eu colocar aqui, ó. Primeira etapa. Reconheça a receita. Tá? Esse aqui é um scriptzinho só para facilitar depois o seu entendimento. Então você vendeu, emita a nota fiscal, reconheça a receita. Se você vendeu, você concorda que você tirou mercadoria do estoque, colocou no caminhão e mandou para o seu cliente? Então a segunda etapa da contabilização vai ser a baixa do meu estoque. Eu estou tirando mercadoria da minha prateleira e mandando para o meu cliente. Se eu estou mandando para o meu cliente, você concorda que essa mercadoria está num caminhão e esse caminhão está circulando pelas ruas? Circulação de mercadoria pelas ruas me gera o quê? Os impostos. Beleza? Então, basicamente, quando você tiver que contabilizar uma venda, você tem que cumprir essas 3 etapas. Reconhece a receita, baixa o estoque e reconhece os impostos. Beleza? E nós vamos fazer isso primeiro, ó, reconhecer a receita. Então, minha receita de vendas, que é a nossa principal origem, foi de quanto? Ele vendeu por 25 mil. Então, vamos lá, ó. Receita de vendas, 25 mil. Beleza? Ele também não falou se foi uma venda à vista ou a prazo, tá? Eu vou considerar aqui, igual na compra, ela pode ter sido à vista, então entrou na nossa conta corrente, ou se foi a prazo, na nossa conta clientes, ou contas a receber, tá? Então, essa origem de 25 mil foi aplicada no banco ou na conta cliente, beleza? Importante que o total de origem fecha com aplicação. Primeira etapa feita. Tranquilo? Maravilha. A segunda etapa não é a baixa do estoque? Baixa do estoque. Você lembra que eu simulei que a nossa compra foram de 2 peças? Só para simplificar. Beleza. E ele menciona aqui na venda, ele vendeu metade desse estoque comprado. Tá? Então, no nosso caso aqui, nós vendemos uma peça. Tá? Quanto vale o nosso estoque? Vale 16
16.600. Só que 16.600 é o custo de 2 peças, que foi a nossa compra. Como eu estou tirando uma peça, eu vou dar a baixa pelo custo de uma peça, tá? Então, se 16.600 é o custo de 2, para uma peça, ó, eu estou baixando 8.300. Então, ó, perceba, a minha origem é estoque. E você está aplicando esse estoque aonde, Rogério? No custo da mercadoria vendida. 8.300. Segunda etapa feita. Origem, estoque, 8.300. Aplicação, custo da mercadoria vendida, conta de resultado, 8.300. Rogério, mas nós não vendemos por 25, como é que você baixa? Lembra, estoque é sempre custo, tá? Não mistura o quê? Os 25 no estoque, não tem nada a ver. Você vendeu por 25, algo que custou para você 8.300. Então aqui você já está enxergando que você está ganhando com essa venda. Você vende por 25 algo que custou 8.300. Beleza? Então não confunda. Ó. O valor da receita, o valor lá da nota fiscal. A baixa do estoque é pelo valor de custo. Beleza? E a terceira etapa é reconhecer os impostos, que no nosso caso aqui foi de 12% em cima do valor da venda. Quer dizer, ele está aqui dentro ó, dos 25 e nós calculamos e deu 3.000. Você concorda que esses 3.000 é a obrigação que a gente tem que ter, que a gente tem com o governo? Ah, é verdade, Rogério. Então, ó, se é obrigação, nós temos o nosso ICMS a recolher. Tranquilo? Qual o valor da nossa dívida? R$3.000, 12% de 25. Beleza? Esse ICMS a recolher é a nossa origem de recurso. E toda origem ela é credora. Por que ela é origem? Vamos entender. Só o fato da nossa empresa não ter pago esse ICMS no momento da venda, você concorda que esse dinheiro que eu deveria ter pago aqui para o governo, eu vou pagar só no mês seguinte? Então a grana ficou comigo, esse recurso ficou comigo? Ah, ficou, tá certo? Ficou por quê? Porque o governo diz o seguinte, ó, paga no mês seguinte. Então, só o fato dele ter dado essa colher de chá para a gente, ó, paga só no mês seguinte, ele é que foi a origem desse recurso que está no meu caixa, que está em meu poder. Beleza? Então também a gente tem que entender essa questão da origem. O fato do dinheiro não ter saído da nossa empresa, tá? Isso, alguém originou isso. Quem? O Estado. Por isso que tem aqui o a recolher. Tá? A colher de chá que ele deu para a gente pagar no futuro é que foi a origem do recurso. É a mesma coisa quando a gente fez a compra aqui a prazo. Né? O fornecedor ele entregou o recurso para a nossa empresa. Porém, ele disse, me paga daqui 30 dias. Beleza? Então aqui, ó, a origem, ICMS é recolher. E onde nós aplicamos esse recurso? Ah, nós aplicamos numa conta de resultado, chamado impostos sobre vendas. É aquela conta do seu DRE que vem logo abaixo ali, né, das vendas. Então aqui, ó, quanto nós aplicamos? R$3.000. Fechou? Origem 3.000, aplicação 3.000. Maravilha. Essa é a contabilização de compra e venda, tá? De uma forma simples, né? Com o passar do tempo você vai ver que às vezes essa venda se a prazo, se a compra a prazo, você pode ter ajuste de valor presente, enfim, tá? Mas a espinha dorsal é dessa forma, beleza? Por que nós fizemos tudo isso? Para mostrar como contabiliza e agora a gente vai mostrar a apuração do ICMS, que é o foco aqui do nosso tema. Você concorda que você tem o ICMS a recuperar, que é um ativo, e o ICMS a recolher? Tá? A dica que eu dou, mata sempre a conta com menor saldo. O que eu quero dizer com mata a conta com menor saldo?
zere essa conta com menor saldo e transfira esse saldo para a conta de ICMS a recolher ou a recuperar. Aqui, ó, recuperar, a gente não tem 3.400 e a recolher 3.000 menor. Os 3.000 menor. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou matar, eu vou zerar essa conta. Eu estou dizendo aqui o seguinte, ó, eu não tenho ICMS a pagar para o governo. Por que não tem, Rogério? Porque eu tenho um direito de 3.400. Então o meu direito é suficiente para poder compensar essa minha dívida. Suficiente em quanto? Em 3.000. Aqui, eu estou realizando o meu direito. Tá? Eu estou usando o meu direito para bater uma obrigação. Maravilha. E ainda sobra um direito de R$400. Ó, sobrou R$400 que eu vou poder abater no mês seguinte. Tranquilo? Rogério, quando dá ICMS a recuperar, o governo não devolve esses R$400? Na verdade é assim, o governo ele entende que você vai ter compra e venda todos os meses, né? E como a sua empresa provavelmente ela foi constituída com prazo indeterminado para terminar, ele diz o seguinte, para que eu te devolver os R$400 se eu sei que mês que vem, com as suas operações de compra e venda, você vai ter ICMS? Ok? Então assim, quando a gente tem ICMS a recuperar, fica o direito para abater dos próximos ICMS a pagar. Ok? Agora, quando tem a pagar, esse é sem chance. Você tem que fazer a guia, ir no banco no mês seguinte e calçar o dinheiro para o Estado. Beleza? Então, observe. Os mesmos R$400 aqui de ICMS a recuperar foi aquele que nós identificamos aqui na resolução do exercício do CFC. Beleza, gente? Então, assim, no dia da prova, você tem que fazer uma prova de uma forma mais objetiva, você tem que chegar mais rápido no seu resultado, ok? Porque você também tem o fator tempo. Eu tenho 4 horas para resolver 50 questões. E você vê, mostrando toda a contabilização e tal, a gente já nesse vídeo nós estamos aí o quê? Um pouco mais de 20 e poucos minutos, ok? Se você fizer isso aqui numa prova, você está morto, ok? Por isso que eu resolvi a primeira forma, de uma forma bem objetiva, mas entendendo o mecanismo do ICMS. E agora aqui para o seu dia a dia, tá? Depois que você tiver com o seu CRC na mão, você atuando como contador lá no seu escritório, na empresa, enfim. É isso que você vai ter que fazer todos os dias. Beleza? Então ficou aí o tema ICMS. Eu vou deixar na descrição também um link que eu tenho uma aula que eu falo de exatamente isso, só que com mais eventos, mais compras e mais vendas. Tranquilo? Então acessa esse link que eu vou deixar na descrição, que você vai estar recebendo uma videoaula um pouco maior do que essa, tá? Mas onde eu abordo todo esse mecanismo, só que lá tem mais compras e vendas, como eu falei. Beleza? Então espero ter ajudado vocês aí com esse assunto. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, ok? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, ó, nesse blog, tá certo? Para você estar recebendo o material aí de primeira mão, beleza? Então eu desejo sucesso a você nos seus estudos, sucesso sempre, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!